Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema aqui da série FBNet de estática, equilíbrio, tá bom? Então olha só, viu o izinho, passou aqui, ó, o izinho, é para você acessar a playlist que tem todos os vídeos dessa parte, tá bom? Então diz assim, ó, uma placa metálica de forma irregular foi suspensa por um ponto A e traçou-se a vertical R, que passa pelo ponto de suspensão, figura A, tá? Então essa placa metálica é irregular, então você pega ela num ponto aqui, ó, fixa ela num ponto e ela vai se estabelecer assim. Aí você pega e traça aqui, ó, a reta R, tá? Então ele traçou aqui a reta R. Foi isso que está dizendo aqui, ó. Repetiu-se a operação, suspendendo-se a placa por um outro ponto B. Ó, pegou um outro ponto, suspendeu e soltou, determinando-se a reta vertical S, figura B, tá vendo? Então você pegou a placa, aí você prende aqui esse fiozinho aqui nesse ponto e a placa vai se acomodar, né? Porque como ela é irregular, então ela vai se acomodar de forma que o peso fique equilibrado, né? Qualquer coisa é assim, né? Você pega um objeto aqui, você segura, ele se acomoda, né? Qualquer objeto irregular ou regular, ele acontece isso. Você fixa ele num ponto, prende ele aqui num ponto por um fiozinho, né? E ele vai estabelecer aqui, né? Bom, quando estabeleceu aqui, traçou-se a perpendicular aqui, aqui está na direção aqui, ó. Traçou-se aqui, certo? Aí dizendo, o que representa o ponto de interseção da reta S, da reta R e S, ó. Reta R e reta S. O que representa esse ponto de interseção aqui, ó? Tá? Isso aqui é muito interessante. É assim que a gente determina o centro de gravidade. Tá? Gravidade. O que a gente está fazendo quando a gente faz isso? Você divide, né? Quando você fixa aqui, ó, o peso vai se dividir todo ao meio, né? Então ele é como se esse lado aqui da placa tivesse o mesmo peso do que esse lado aqui, ó. É como se não, né? Ele tem o mesmo peso, né? A mesma massa desse lado aqui e esse lado aqui tem a mesma massa, tem o mesmo peso, né? Então você divide aqui, então você divide exatamente no meio, tá? Como se fosse um centro geométrico, né? Quando você pendura em outro ponto e faz a mesma coisa, ele novamente vai dividir exatamente ao meio. E essas duas interseções aqui, né? Essas duas retas aqui, quando elas se interceptam aqui, ó, você tem aqui o centro de gravidade. É como se todo o peso da placa tivesse concentrado nesse ponto aqui, ó, tá? Isso aqui é chamado centro de gravidade. Com qualquer objeto você pode fazer isso e você detectar o centro de gravidade, tá? Quando eu estava no colégio, o pessoal gostava de pegar o caderno e ficar girando na ponta do dedo, né? Para fazer isso, o que eles tinham que fazer? Tinha que colocar o dedo dele exatamente no centro de gravidade. Agora, onde é que era o centro de gravidade? Então, o caderno, né? O caderno é um retângulo assim, né? A gente considera uniforme, então você imagina que o centro de gravidade esteja mais ou menos aqui, assim, né? Mas se for necessário achar o centro de gravidade, o que você faz? Você pendura num ponto, aí você traça a perpendicular e pendura no outro ponto e traça a perpendicular. Onde cruzou é o centro de gravidade, certo? Bom, vamos fazer um outro exercício aqui. Isso aqui é bem simplesinho, mas é só a questão para passar um conceito aqui, né? Agora olha esse aqui. Diz assim, ó, uma placa retangular homogênea. Muito importante, tem que ser homogênea, tá? Porque se, por exemplo, fizer uma placa assim, que fizer mais peso de um lado do que do outro, daí faz diferença, tá? É como, por exemplo, pegar essa calculadora aqui, ó, tá? Você percebe que ela é mais grossa desse lado do que desse lado. Então, se eu for equilibrar ela, ó, a gente percebe que ela está mais pesada desse lado, então, ó, o centro de gravidade dela vai estar mais ou menos aonde? Vai estar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Então, quer dizer que esse pedaço aqui tem o mesmo peso do que esse pedaço todo. Por que que é assim? Porque o objeto não é homogêneo, tá vendo? Ele é mais pesado desse lado do que desse lado. Ele tem mais material aqui do que aqui, certo? Então, é isso que ele está dizendo. Uma placa retangular homogênea, quer dizer que ela tem a mesma massa em toda a sua extensão, né? Tem centro de gravidade G conforme a figura. O centro de gravidade está aqui, ó.
Suspenda a placa pelo ponto A. Então eu pego o ponto A e suspendo ela, penduro ela. Tá? Qual é o ângulo que a reta AB faz com a vertical na posição de equilíbrio? Então, olha só, quando eu pendurar essa placa aqui, né? Quando eu pegar essa placa e pendurar, o que vai acontecer? A vertical vai passar exatamente pelo centro de gravidade aqui, ó. Então, vai ficar assim, né? Ó, o centro de gravidade vai ficar assim, ó. E a placa vai ficar assim, né? Vai ficar assim, ó. Tá? A placa vai ficar assim, ó. Tá? E aqui está o ponto A, ó. Aí o ponto D vai ficar aqui, ó. Esse aqui é o ponto D, ó. Tá? O ponto B vai ficar aqui, ó. O ponto B, aqui, ó. Então ele quer saber o quê? Qual é o ângulo que a reta AB, essa reta aqui, né? A reta, não, na verdade, o segmento de reta AB faz com a vertical na posição de equilíbrio. Bom, a vertical vai estar aqui, ó. A vertical vai estar bem aqui, ó. Então o ângulo que a reta AB faz com a vertical é esse ângulo aqui, ó. Certo? É esse ângulo que vai estar aqui, ó. Aqui é a reta AB e aqui é a vertical. Então vai estar aqui, ó, esse ângulo. Como é que eu vou determinar esse ângulo? Bom, eu posso determinar esse ângulo com a tangente dele, né? A tangente desse ângulo é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vai ficar assim, ó. Tangente de alfa é 2 sobre 2 raiz de 3. Aí simplifico 2, 2 por 2 dá 1. Então ficou aqui que tangente de alfa é igual a 1 sobre raiz de 3. Certo? Nesse caso, o que a gente faz? A gente racionaliza. Tira a raiz quadrada de baixo. Como? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. E daí eu vou obter aqui tangente de alfa. Vai ser o quê? 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Está aqui, ó. A tangente alfa é raiz de 3 sobre 3. Mas esse aqui me diz qual que é o ângulo? Me diz. Se eu souber qual é o ângulo em que a raiz de 3, que a tangente da raiz de 3 sobre 3, né? A gente vai lembrar que esse ângulo é 30 graus. Então, o alfa aqui é 30 graus. Certo? Tá? Esse exercício é muito interessante para a gente saber localizar o centro de gravidade. Tá? Dependendo do que você vai fazer, se você vai montar alguma coisa, às vezes a peça que você vai montar, ela tem que estar apoiada no centro de gravidade. Então você vai ter que descobrir esse centro de gravidade de alguma forma. Como? Pendura num ponto, traça vertical, né? Como aqui, ó, pendura num ponto, traça vertical, pendura em outro ponto e traça vertical. Onde as duas verticais se cruzarem é o centro de gravidade. Beleza? Bom, quando eu tenho placas assim homogêneas, né, uniformes, o que a gente faz? A gente pega o centro geométrico, tá? O centro geométrico do objeto. O que é o centro geométrico? Eu divido o objeto exatamente ao meio, né? Tá vendo? Eu divido o objeto exatamente ao meio. Esse lado é igual a esse lado. Ó, divido o objeto exatamente ao meio. Podia dividir assim também, né? Assim e assim, ó. Entendeu? Eu divido o objeto exatamente ao meio. Um triângulo. Como é que a gente faz um triângulo? Tá? O triângulo é equilátero? É isósceles? É isósceles. Então eu divido exatamente ao meio aqui. Agora, se for um triângulo assim, e aí o que a gente faz? Daí a gente vai ter que usar um outro recurso. A gente vai usar a mediana. Tá? A mediana é a reta que vai daqui até o ponto médio de um dos lados. Ó. Então aqui, ó. Aí eu faço no outro também. Eu pego esse ponto aqui até o ponto médio aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Pronto. Determinei aqui o ponto, né? O ponto G, o centro de gravidade aqui, ó. Ponto G, tá? Agora, se eu pendurar ele por aqui, a vertical vai ficar aqui. Se eu pendurar por aqui, a vertical vai ficar aqui, ó. E daí esse aqui é o ponto médio, tá? Essa reta aqui, a gente chama de mediana. O cruzamento das três medianas, tá? Ó, é até o ponto médio do outro lado. Ó. O cruzamento das três medianas é no ponto, esse ponto G, que a gente chama de baricentro, tá? Baricentro. É o centro de massa. Bari é massa, baricentro, é o centro de massa do objeto, tá? É assim que a gente faz, beleza? Qualquer triângulo a gente pode fazer. E por que isso aqui funciona? Porque daí eu estou dividindo o triângulo em dois pedaços do mesmo, com a mesma massa, porque é homogêneo, né? Então é base vezes a altura dividido por 2. Esse aqui é base
vezes a mesma altura dividido por 2, ou seja, a área desse lado é igual à área desse. Então a massa desse lado vai ser igual à massa desse. Por isso que se eu pendurar por esse ponto, a vertical vai passar exatamente aqui no centro, porque ela vai dividir o objeto em 2 pedaços de massas iguais. Beleza? Bom, espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, posta aqui nos comentários que eu ajudo você a entender, esclarecer qualquer dúvida adicional, tá bom? Não esqueça, curta o vídeo, compartilhe, ensine outras pessoas o que você tem aprendido aqui, porque quando você ensina, você aprende muito mais, você tem que reproduzir aquilo que você aprendeu, né? Ou que você ouviu uma vez, 2 vezes, então você, quando explica para outra pessoa, você repete de novo e fixa isso na sua memória, tá bom? Então é isso aí. Não esqueça, aqui está a playlist, você pode acessar por esse link aqui, você pode acessar a playlist dos vídeos desse assunto, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.